Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor José da Paixão, da Assembleia de Deus, Um Novo Tempo. E venho aqui nesta noite para tratar de um assunto que me choca muito. Eu quero, em poucos minutos, falar com vocês a respeito do que ocorreu essa semana na Argentina, onde o Senado aprovou com a sua grande maioria o aborto naquele país até a 14ª semana. Ou seja, o governo argentino autorizou e condenou milhares de crianças à morte. Quero me solidarizar com todas essas crianças que estão condenadas à morte, à revelia da vontade de homens cruéis, à revelia de homens sem Deus, com coração endurecido pelo pecado. Meus queridos irmãos, amigos, é muito triste, né, saber também que no Brasil nós temos aí uma agenda esquerdista, marxista, para trazer ao nosso ordenamento jurídico também essa prática do aborto, ou seja, a legalização do aborto no nosso país. Bem, a Bíblia ela não apoia essa prática e como pastor eu preciso me manifestar também, porque a Argentina está aqui do lado. E quando nós olhamos para essas agendas no mundo inteiro, a gente vê que essas agendas progressistas elas têm ganhado corpo e têm avançado. E é preciso que nós venhamos estar atentos para que isso não venha ocorrer no nosso país. Portanto, hoje no nosso ordenamento jurídico, nós temos três condições, né, para que uma mulher ela possa abortar uma criança, né? As leis brasileiras ela permite o aborto quando esta gestação, esta gravidez coloca em risco iminente de morte a gestante. Esta é uma das condições legais para o aborto no Brasil. O segundo ponto que a lei defende para que o aborto ele seja permitido no Brasil é quando a gravidez ela é fruto de um estupro. Então aí a lei ela autoriza e dá legalidade à mulher se quiser abortar. A lei não obriga, né? A lei ela não vê como crime, ok? E em terceiro lugar foi uma decisão do STF que não é o papel dele, mas ele usurpou aí do legislativo essa prerrogativa e liberou, né, o aborto dos anencéfalos, ou seja, aquela criança que nascem com me parece 70% do seu cérebro comprometido, ou seja, uma criança que só tem 30% aí do cérebro, né? Mas a gente já tem casos de que esta criança sobreviveu alguns minutos e algumas horas, e tem casos no Brasil de crianças que têm até mais de um ano, né? E sobreviveu. Né? Então, estes são o arcabouço jurídico para legalizar e autorizar o aborto no Brasil. Em outra hipótese, as leis brasileiras elas não permitem. Porém, nós temos aí uma agenda, né, da esquerda para liberar não só o aborto, mas drogas, liberar tanta barbaridade aí
para a depravação e corrupção da vida humana. E aí você me pergunta, e a Bíblia? O que a Bíblia diz a respeito do aborto? Né? A Bíblia condena, o que Deus pensa a respeito do aborto? Em primeiro lugar, eu quero fazer aqui um parênteses para dizer que a Bíblia ela não é direta para dizer assim, olha, abortar é pecado, abortar é crime. Nós não temos um texto direto, né? Mas nós partimos da premissa de que Deus defende a vida. Deus sempre defendeu a vida, ele nunca defendeu a morte, né? Então, o texto de Gênesis, capítulo de número 9 e versículo 6, Deus vai dizer assim, ó, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, no Gênesis, Deus já condena a morte. Deus condena alguém tirar a vida do seu semelhante, ok? Então, a retribuição de quem tira a vida de outro para o Antigo Testamento era pagar com a sua própria vida, né? O texto de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 13, Deus continua defendendo a vida. É um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, ele vai dizer, não matarás. Ou seja, é uma ordem imperativa, não matarás. Ok? Então, a Bíblia, ela vem de encontro com esta agenda abortista, com essa agenda de tirar a vida do próximo. Porque uma criança, mesmo ainda nos seus primeiros dias de concepção, ela é uma pessoa, ela não é um animal irracional, ela não é uma árvore, ela não é nada disso, ela é um ser humano, com todas as suas características. Ou seja, Deus defende o ser humano desde a sua concepção. Então, o texto ainda de Êxodo, capítulo de número 21 e versículo de número 22 e 23, veja o que Deus diz. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, ele pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, não darás. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Ou seja, se dois homens estão brigando e eles tocarem em uma mulher que está grávida e ela vir a abortar e causar morte, a Bíblia está dizendo que estes homens deverão também pagar com a sua própria vida. Então, a Bíblia não defende a morte, a Bíblia defende a vida. E eu quero mostrar para vocês um texto clássico de que Deus defende a vida do ser humano desde a sua concepção. Davi escreve nos Salmos 139, ele vai dizer assim, no versículo 13 até o versículo 16, ele vai trazer a nós um texto bastante interessante, é uma declaração da onisciência, da onipotência de Deus. Ele diz assim, pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido
como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então veja, aqui é um texto clássico de que Deus defende a vida na concepção. Deus defende o ser humano na concepção. Então Davi vai dizer assim, ó, pois possuístes o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. A expressão no hebraico aqui, entreteceste, é costurar. É como se Deus pegasse o embrião com a própria mão e colocasse ele dentro do ventre da mulher e guardasse ele, protegesse ele, como diz no versículo 5, que ele diz, tu cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Ou seja, dá a entender aqui que Davi está falando da placenta, Davi está falando daquela proteção que Deus proporcionou para que o feto ele viesse a desenvolver, porque o feto ele não vai desenvolver numa árvore, ele não vai desenvolver em um cavalo, ele não vai desenvolver em um cachorro, ele vai desenvolver em um ser humano. Se deixado lá no seu lugar sagrado, ele depois de 9 meses vai vir ao mundo um ser humano com todas as suas perfeições. Então Davi vai dizer, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Davi está falando aqui do mistério da concepção. Davi está falando da junção do espermatozoide com o óvulo, essa coisa maravilhosa que só o milagre da vida pode explicar. Davi está dizendo que de uma forma maravilhosa ele foi formado. Davi diz, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Davi está dizendo, antes que os meus ossos fossem formados, eles mesmo assim, eles não foram encobertos aos teus olhos. E o versículo de número 16 fecha o pensamento de Davi quando ele diz, e os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, há uma defesa aí dos abortistas de que o embrião não é uma vida, de que o embrião não é uma pessoa. Mas Davi está dizendo, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Davi está dizendo, quando eu era ainda um embrião, tu vistes o meu corpo como se ele já estivesse completo e formado. E no teu livro todas as coisas foram escritas. O que Davi está dizendo? A cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, o jeito de falar, o jeito de andar, os seus trejeitos. Tudo isso, antes que o corpo fosse formado, Deus já havia escrito no seu livro. Ou seja, ainda antes que todas elas viessem a existir, enquanto elas eram formadas cada dia, ou seja, o desenvolvimento do embrião, seu desenvolvimento natural. Davi está falando do milagre da vida. Davi está dizendo que Deus o viu quando nada ainda existia aos olhos humanos. E para finalizar o texto bíblico, é lógico que nós temos mais textos bíblicos que defendem a vida, mas eu quero encerrar o texto bíblico com João capítulo de número 10 e versículo de número 10, que Jesus vai dizer o seguinte, olha, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. O propósito de Deus para o homem é vida. O propósito de Deus para o homem é
vida longa, vida com saúde, vida eterna. Jesus está dizendo que quem mata é o ladrão. Então todo abortista está a serviço do diabo. Todo abortista é filho do diabo, é objeto de Satanás para destruir vidas inocentes. Ou seja, é o ladrão de vida, ladrão de sonhos. Né? Quantas crianças que foram abortadas, que poderia ser um grande ativista em prol da vida, poderia ser um grande juiz, poderia ser um grande advogado, um grande médico, um grande pastor, por que não? E foi interrompido seus sonhos, seus projetos, aquilo que Deus havia escrito para ele. Né? Foi interrompido pelo orgulho e pela irresponsabilidade de alguém. Ou seja, a criança ela não tem a culpa de vir ao mundo. A culpa sempre é do casal. A criança ela é inocente, ela não tem nada a ver com o erro. Ela não pode pagar por um erro que ela não cometeu, pelo amor de Deus. Você que defende o aborto, você que defende a morte de inocentes, você só está defendendo a morte de alguém inocente, porque um dia alguém defendeu que você viesse à vida, que você viesse ao mundo, que ninguém te abortasse. Porque se alguém tivesse te abortado, hoje você não era um ativista em prol do aborto. E aí nós temos um grupo de mulheres que dizem que ela pode fazer do corpo o que quiser, porque ela é dona do próprio corpo. Sim, você pode até dizer que você é dona do seu próprio corpo, porém, o corpo de uma criança não te pertence. Assim como você defende que você é dona do seu próprio corpo, e se essa criança ser abortada, ela é uma menina, ela não tem direito ao próprio corpo? O embrião, a criança que está sendo gerada, ela não é uma unha do teu corpo para que você corte. Ela não é o teu cabelo para que você corte. Ela não é uma extensão do seu corpo. Ela não é um membro do teu corpo. Ela é um ser independente. Ela é um ser independente. Até porque quem provoca todas as mudanças é a criança. Então ela é o ser ativo na situação de uma gravidez. Portanto, eu venho nesta noite protestar contra o que foi decidido na Argentina e alertar aos pastores brasileiros, alertar os irmãos brasileiros, alertar as nossas autoridades brasileiras. Nós somos um país de maioria cristã. Nós somos mais de 36% da população evangélica deste país e nós não concordamos com o aborto no Brasil. Nós defendemos a vida, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Que Deus guarde as nossas famílias, que Deus guarde as nossas crianças, porque desde da antiguidade há um projeto de matar as crianças. Eu não sei por que isso. No Antigo Testamento, jogava as crianças dentro da estátua de Moloque, incendiada de fogo para morrerem. Sacrifícios de crianças nas religiões pagãs. No Egito foi decretado a morte de todas as crianças. Herodes, quando Jesus nasce, manda matar todas as crianças. Hoje nós temos aí uma política para destruir as nossas crianças. Quando não é pelo aborto, é destruindo a sua moral, com ideologia de gênero, erotização infantil, precoce, exploração sexual infantil. As nossas crianças estão correndo risco. Que o Senhor guarde o nosso Brasil, que o Senhor guarde as nossas crianças, que o Senhor guarde a nossa família. A minha oração é que as nossas crianças são heranças de Deus e quem tocar nas nossas crianças pagarão com a vida. Pagarão com a vida. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que diz: deixa vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Se você tirar a vida de uma criança, Deus vai tirar a tua vida. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe o nosso Brasil, que o Senhor abençoe a nossa nação. Que nós venhamos dizer não ao aborto e dizer sim à vida.
Que Deus os abençoe. Amém.